Bom, pessoal, dando continuidade aqui, falo continuidade porque a gente encerrou aqui uma parte, eu estou fazendo esse vídeo em duas partes. Não é importante que a gente concluiu falando sobre um exemplo prático de porcentagem, e eu queria aproveitar esse módulo 2, tendo em vista que no nosso questionário, na nossa lista do módulo 2, vai acabar a hora ou outra se deparando com algumas necessidades, quando a gente leva para o campo da atuação de vocês, da formação de vocês, algumas conversões que são necessárias, né? Que se faça. E aí eu quero trazer, ainda dentro desse módulo, conversão unidade de medida. Só que conversão em unidade de medidas, somente no sistema internacional de unidades, nós temos 7 grandezas. E a partir dessas grandezas, nós temos N derivações, nós temos algumas derivações. Então é um campo bem amplo, né, de estudo. Eu quero enfatizar aqui no que é necessário para nós, que é necessário para vocês, tanto para vocês utilizarem aqui no nosso contexto, como nas disciplinas de vocês, dentro da graduação de vocês, certo? Eu vou colocar aqui na nossa tela aqui mesmo, só para que vocês, a título de informação, né, cada uma dessas 7 grandezas, nós temos aqui, né, a grandeza comprimento, né, que a unidade base é o metro, o símbolo é o M, tá? Não é esse Gzinho aí, não, é o M de metro. Massa, né, que a unidade base é o quilograma, tempo, unidade base segundo, intensidade de corrente elétrica, unidade básica, base ampere, temperatura termodinâmica, unidade base Kelvin, quantidade de matéria, mol, intensidade luminosa, candela. É claro que aqui tem coisas que nem se aplicam na realidade de vocês, então não vejo necessidade nesse momento de dar tanta ênfase. Queria aqui que a gente pudesse se prender ao que de fato faz parte da realidade de vocês, tá certo? E é o que a gente vai trazer agora na próxima tela. Pronto, gente. Aí, olha só, a gente já tem aqui na nossa tela a conversão de unidade de volume, que é o que eu percebo que mais aparece, né? Quando a gente busca esses probleminhas dentro de um contexto mais da graduação de vocês, que é esse contexto de mililitros para litros, enfim, essa conversão de volume, na maioria das vezes. Então, aqui eu até coloquei a definição, né, a unidade do SI, que é o Sistema Internacional, para a grandeza volume, é o metro cúbico. Essa unidade apresenta como múltiplos quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetro cúbico. Já os submúltiplos são decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. Essa conversão se dá, né, conforme essa tabelinha. Se eu quero converter de. Se eu quero fazer a conversão de metros cúbicos para centímetros cúbicos, por exemplo, eu vou multiplicar por 1000 de metro cúbico para decâmetro cúbico e por 1000 novamente de decâmetro cúbico para centímetros cúbicos, certo? Então, toda essa conversão se dá conforme essa tabelinha. Só que eu percebo muito que em muitos problemas é necessário que vocês façam a conversão a partir, deixa eu melhorar aqui essa imagem, a partir de uma conversão tomando por base o litro, né? Percebo que às vezes é muito dentro da realidade de vocês, tomar por base a unidade litro, que ela não é a unidade do SI, né, do Sistema Internacional. Mas muitas das vezes se faz necessário tomar por base essa conversão de litro para mililitro, principalmente, e vice-versa. Percebam que tem outros múltiplos e submúltiplos aqui que talvez vocês nunca ouviram falar ou ouviram falar muito pouco. Que é aqui, que são os quilolitros, hectolitros, decalitros, os múltiplos, né? Submúltiplos, os decilitros, centilitros e os mililitros. Então, essa conversão sempre se dá dessa maneira, né? Conforme essa tabelinha. Assim, gente, aí aqui vale ressaltar, fazer uma observação com base nessa tabela, que é o seguinte, olha só. Para que você se atente a essas questões da tabela, essas conversões. Assim, eu vou falar o que eu particularmente eu sempre oriento aos meus alunos. Às vezes você pega um monte de tabela de conversão, aí tem gente que memoriza uma frase para lembrar como é que faz essa conversão, tem gente que memoriza uma música.
Eu, particularmente, sempre prefiro que os meus alunos memorizem unidades que são básicas, que são usuais, né? Que elas são usuais no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui, dessa tabelinha, eu peguei por base o litro, né? Que é dado como base o litro. Repito mais uma vez, o litro ele não é unidade base do SI, do famoso SI, do Sistema Internacional. Mas ela é construída pelo fato da tamanho usar, pelo tamanho uso, né? Então, olha só, quando eu quero converter de uma unidade base, vou pegar aqui no caso essa tabelinha do litro, poderia ser aqui também do metro cúbico, vai perceber que e eu vou converter dessa unidade base para os submúltiplos, seja o decilitro, o centilitro ou o famoso mililitro, que é a conversão mais usual. Eu sempre fixo o seguinte, é como se fosse o maior, os sub são os menores. Então, percebe que sempre que tu vai fazer a conversão do maior para as unidades menores, sempre tu multiplica, certo? Tá vendo aqui, ó? Sempre multiplica, nesse caso aqui multiplica por 10. Então, ó, se eu quero converter, vamos lá, de 1 litro, deixa eu apagar aqui porque saiu duplicado o negócio. 1 litro para mililitro, o ml, certo? Então, ó, 1 litro vai corresponder a quantos ml? Então, eu multiplico por 10 para ir de litro para decilitro. Por 10, novamente, eu multiplico por 10 para ir de litro para decilitro. Por 10 novamente de decilitro para centilitro. Por 10 novamente para ir de centilitro para mililitro. Então, para mim ir de 1 litro para mililitro, é a mesma coisa que eu multiplicar por 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000. Logo, 1 litro vai corresponder a 1000 mililitros, famosos ml. E aí isso serve para as outras unidades com base no litro, tá certo? Eu quis pegar aqui como exemplo esse, pelo fato de eu ter percebido a tamanha repetição nos nossos exemplos práticos dessa parte. Mas eu vou aproveitar para que dentro dos nossos assuntos mesmo, porque assim, se uma aula somente de tabela sobre conversão, faz conversão para cá, conversão para lá, acaba ficando muito confuso até. Então, vou aproveitar os nossos exemplos práticos para a gente ir discutindo e transcrevendo isso para tabelinhas de maneira mais simples, certo? Para que a gente se apegue a algumas unidades base, que elas sirvam de base, para daí a gente conseguir compreender, né, e daí transcrever outras tabelas, certo? Eu vou só pegar aqui um exemplo prático para a gente fazer aqui sobre essa conversão. Pronto, temos aí um exemplo prático para a gente discutir. Vamos lá. O que diz ele? Uma enfermeira precisa preparar uma seringa com 0,02 litros de solução. Quantos ml ela deve aspirar? Ou seja, está aí precisando fazer essa conversão de 0,02 litros para mililitros. Então perceba o seguinte, o que a gente viu lá na tabelinha, a gente construiu a ideia na tabela anterior, que 1 litro corresponde a 1000 mililitros, ml, o famoso ml, correto? A gente viu que a tabelinha como unidade base, o litro como unidade base, né? Nós vamos andar, o mililitro ele é uma subunidade, um submúltiplo, né? Então nós vamos andar daqui para cá, certo? E aí a gente viu que, para mim, nesse sentido, daqui para cá, eu multiplico. Multiplico por quanto, no caso? 10 vezes 10 vezes 10, lembra que a gente fez? Que é a mesma coisa que multiplicar uma vez só por 1000. E se eu quisesse ir de ml para litro, faria no sentido contrário. Qual é o sentido contrário da multiplicação? É a divisão. Podia até ter usado o exemplo lá na própria tabela também, né? Na tabelinha que eu anexei aqui no quadro. Mas entendam, no sentido do maior para o menor, eu multiplico. E quando eu quero ir do submúltiplo para um maior, né, que é, no caso, voltando, eu divido. E de litro para ml eu multiplico por 1000, ml para litro eu divido por 1000.
Então, se eu quero converter 0,02 0,02 litros para mililitro, então é necessário que eu pegue 0,02 e multiplique por 1000. Isso vai me dar em mililitros, certo? Isso aqui vai me dar o resultado em mililitros. Quanto que é 0,02 vezes 1000? Lembram dessas multiplicaçõezinhas? É só andar com a vírgula para a direita. Eu ando uma. Quantas casas? A quantidade de casas de zeros que eu tenho aqui. Ó. Tenho 3 zeros. Então eu ando uma, duas. Aí, como não tem mais casa para andar, eu completo com zero. Então isso vai corresponder a 20. 20 o quê? 20, deixa eu escrever até aqui embaixo. 20 ml, 20 mililitros. Tudo bem, minha gente? Até aí. Agora eu chamo a atenção de vocês para um ponto importante. Eu sei que isso aqui sempre é algo confuso, certo? Eu sei que isso sempre é, de certa forma, confuso. Sei que não é dos assuntos mais simples de se compreender. Vou fazer essa linhazinha divisória, vamos escrever aqui do lado. Olha só como quando eu disse para vocês que às vezes a gente fixar poucas unidades, ou aquelas unidades que são mais usuais, elas evitam que a gente tenha que estar memorizando uma tabela inteira, certo? Elas evitam que a gente tenha que estar memorizando uma tabela totalmente, porque a partir de um único dado que eu tenho, eu posso usar outros recursos, a exemplo da famosa regra de 3. Muita gente está chamando meio que o xarope da matemática, né? Ela resolve meio mundo de problemas, nos ajuda a resolver meio mundo de problemas. Nós vamos ter, inclusive, um módulo mais dedicado à proporção, né? Que é a famosa, que desencadeia na famosa regra de 3. É a regrinha de proporção. E olha só, raciocina aqui comigo. Como é que eu posso usar esse recurso? Eu não digo que 1 litro ele corresponde a 1000 ml. Perceba que eu fixei somente a ideia do litro lá na nossa tabelinha de conversão de volume, tomando como base o litro. Bastou que eu fixasse o litro e o mililitro. E aí, para mim não ter que estar lembrando, quantas vezes eu tenho que multiplicar por 10 para me ir do litro para o mililitro? Ou quantas vezes eu tenho que dividir por 10 para me ir do mililitro para o litro? Eu poderia muito bem aqui, se eu não lembrasse de quantas vezes, né? E eu poderia muito bem, ou não lembrasse aqui dessa regrinha que eu falo isso porque eu sei o quanto isso acaba causando dificuldade para vocês. Eu poderia muito bem, ó, eu sei por base já dessa informação, que 1 litro é 1000 mililitros, 1000 ml. Logo, 0,02 litros vai corresponder a X mililitros. Pronto, eu conseguiria resolver isso por uma regrinha de 3. Que se você parar para ver, você vai chegar justamente aqui nessa parte, ó. Porque 1 vezes X vai ser X, deixa eu mudar a cor para fazer a continha. 1 vezes, o meio pelos extremos, não. 1 vezes X vai ser X. 0,02 vezes 1000. 0,02 vezes 1000. Tá vendo? Ó? Falei que a gente já chega aqui. Vai ser igual a 0,02 vezes 1000 vai ser igual a 20. 20 o quê? 20 ml. Porque perceba que o nosso X está na grandeza ml. Tá bom, gente? Pessoal, finalizamos finalizamos esse módulo com essa última parte sobre essa conversão. Claro que, como eu já falei, nós vamos nos aproveitarmos de outros momentos para estar sempre relembrando esse contexto de conversão, certo? Tendo em vista a tamanha necessidade diante do cenário de vocês, tá bom? Então, ficamos por aqui. Agradeço aí quem ficou até o final do vídeo, tá? Eu vou descobrir quem ficou até o final do vídeo, a gente consegue saber, tá bom? Então, espero que vocês tenham visto o vídeo completamente e aguardo vocês até a próxima. Valeu, fiquem com Deus e até mais.